eu vou ter, da maior parte dos meus livros, assim, uma boa parcela deles, é de história mais recente, ou seja, pega muito esse período que o Gustavo falou, porque eu gosto muito desse período histórico. Então, se for pegar essa principal prateleira aqui, está falando sobre Segunda Guerra, principalmente Segunda Guerra Mundial, ali, que é uma coisa que eu curto pra caramba estudar, né? Brasil, a gente vai ver menos livros, assim, e tem muito livro da questão de identidade, da discussão de identidade, dos aspectos culturais, né? Eu gosto bastante de estudar essas questões ligadas à cultura e tudo mais, né? Pouquíssimo livro de ficção, por exemplo, não curto muito, então não vou ter livro aqui nenhum de ficção. Literatura, especificamente, eu gosto muito das literaturas que trazem um contexto histórico. A literatura só a história lá, o romance, só pelo romance não me prende, eu não consigo ler, já tentei ler, nunca consegui. Tem que ter sempre para mim um viés, um olhar ali que seja histórico ou da sociologia, ou que traga algum conceito que para mim seja significativo, né? E como o Yuri falou, como eu gosto muito, eu tenho essa questão também comigo de acreditar, enfim, fé, né? Como a gente estabelece. Eu tenho toda uma coleção de livros do Augusto Cury que fala a trajetória de Cristo, assim, numa perspectiva diferente, não numa perspectiva religiosa, mas é uma perspectiva de biográfica mesmo, né? Da biografia de Cristo e da sua importância histórica, né? Estudando a mente de Cristo. A coleção de livros, são 7 livros, nessa perspectiva, e porque eu gosto também de ler, tem muita coisa gosto do Michel Foucault, que é um filósofo moderno, gosto do Cury, tem bastante livros do Augusto Cury também. Então, porque a gente está ligado muito a essa nossa identidade, é o que gostamos, e obviamente que a gente vai ler muito mais o que gostamos, né? Então, por exemplo, gosto da história moderna em diante, não que eu não gosto da história antiga, mas a minha perspectiva de leitura é muito mais voltada a essa perspectiva que eu gosto, né? Então, eu tenho sinto prazer em fazer a leitura desses livros, né? Então, o nosso conhecimento também está ligado a isso, que é bem interessante. Prof, João. eu já mudando um pouco o rumo, assim, eu escolhi a minha obra mais baseada na tradição da família, porque eu escolhi The Starry Night, né? A Noite Estrelada. A Noite A gente Estrelada. tem até uma réplica aqui. E por mais que ela tenha sido criada lá naquele período de pós-impressionismo, eu acho que é 1889 a criação dela, Uhum. ela retrata muito a realidade também, ela é muito fiel. Se você colocar no papel, assim, o que dá para desenvolver da atualidade, o que tem nela, é porque a obra retrata a vista de uma janela de um hospício, né? Então dá para retratar bem fielmente a realidade agora que todo mundo está em casa, só vê a janela, a sociedade, tudo que ela impõe sobre a gente acaba deixando a gente louco. Então é legal esse negócio de pegar uma obra muito antiga e conseguir estabelecer uma relação na atualidade com ela, né? Isso é a obra chamada atemporal. As obras de arte são atemporais, né? Acho que 90% a gente consegue fazer essa relação que eu acho que é bárbara, né? Pegar, por exemplo, A Noite Estrelada, que é uma visão aí do hospício que era muito comum no século XIX, né, gente? Sim. Quem tiver a oportunidade, tá no Netflix, assiste a série, lá tem 8 episódios com da psicanálise. Esqueci o nome dele agora. Freud. Assiste a série Freud, tem 8 episódios, tá? Eles possivelmente deve ter mais temporadas, mas está disponível a primeira temporada. E bem o que o João falou, essa perspectiva do século XIX era muito comum, dos chamados hospícios, né? A visão que se a pessoa não fosse de acordo com o que a sociedade estabelece, ela ia então para um hospício, tá? Então, o Freud ele vai trabalhar nesses hospitais, tá? E ele tem uma perspectiva de tratamento diferente, que não é aceito no contexto dele, né? Então, é muito legal.
que é o advento da psicanálise, né? Entender o indivíduo. Não sabia que tinha na Netflix essa série, por acaso. Tem. Freud se Ele é bom, chama. ele é bom. Eu Já ouvi assisti, falar dele. eu assisti os 8 episódios, já estou esperando a segunda temporada. Curto muito, a gente discute ele no terceirão, tá? Aquele médico, ele é neurologista, né? Ele é o pai da psicanálise. Ele é o pai da psicanálise. Então, é bárbaro, porque ele entende o indivíduo de forma diferente do que eles estabeleciam até então, né? Dos tratamentos que eles faziam até então, ele não compartilha os mesmos tratamentos, aí ele não é aceito dentro do hospital, e é bem legal, porque essa primeira fase é o início ainda de toda a carreira dele. Ele está no início do trabalho dele, e é bem bacana porque ele tem esse pensamento diferente, ele estuda de forma diferente, e aí a não aceitação pelos médicos que são considerados tradicionais. E essa questão dos hospícios, que era muito comum, né? No século XVIII, no século XVIII e XIX também, os centros dos leprosos, né? Porque os leprosos eles eram tirados de circulação. Em Florianópolis tinha um grande centro de leprosos também, as pessoas que eram afastadas, né? Desses hospitais para leprosos também, que também era bem comum. Então, é bem bacana a gente pensar naquela sociedade, por exemplo, e hoje, né? O que a sociedade nos impõe? Ela nos impõe, será que, como disse o João, acho que ele levantou uma questão muito legal, assim, muito importante. Será que o mal do século, todos os pesquisadores falam que é a depressão, o mal do século que a gente vive. Será que todo esse mal do século também não está relacionado com a imposição que a sociedade faz sobre os indivíduos? Como o João falou... Com certeza. Eu acho não, tenho certeza. Eu também. Tu pensa dessa forma, João, que a sociedade tem esse poder, essa influência tão grande que cria esse mal do século, que é a própria depressão, né? Sim, porque uma pessoa por si só não vai desenvolver um sentimento de angústia dentro dela e desenvolver essa doença, né, a depressão, a não ser que seja por um motivo exterior, alguma pressão, até imposição do que a sociedade diz que ela tem que fazer, de fato, sabe? Eu acho que a sociedade é vilã de si mesma. Acho que é bem legal pensar dessa forma também, né? Vilã de si mesma. Ela mesma constrói... Sim. Reflexos da sua construção, né? Ela mesma se sabota. Ela mesma se sabota. Então, olha a importância da gente ter esse conhecimento filosófico, né? Eu acho que a filosofia ela é muito... Ela é bárbara no sentido de autoconhecimento, né? Porque quando eu tenho bem claro o autoconhecimento, eu consigo estabelecer não só o meu tempo, mas ter essa reflexão, né, dessa imposição da sociedade. Quando a gente não tem essa autorreflexão e a gente não consegue estabelecer esses critérios, nós sofremos mais essas influências, nós não conseguimos filtrar elas. E aí acabamos sofrendo demasiadamente por conta disso. E o pior, prof, é que às vezes essa pressão, ela tá até instalada na instituição social da família. Tipo, às vezes os seus pais, eles têm mágoas ou vontades que eles tiveram no passado e não conseguiram fazer, eles passam isso para você. Por isso que eu acho muito importante todos os pais serem liberais, assim, permitir o filho escolher o caminho que ele de fato quer, sem botar pressão, né? Meus pais fizeram isso comigo e eu agradeço muito. Olha que legal, gente. Eu acho que na idade de vocês, o que o João acabou de falar é muito importante, né? Porque às vezes tem a questão da frustração lá, eu queria tanto ser isso, ou eu tenho uma profissão X ou Y, né? E às vezes tenho aquela vontade que o meu filho tenha a mesma profissão que a minha, e assim por diante, e acabo transferindo inconscientemente, às vezes, né? Não é de forma, né? Porque o pai, mas às vezes até de forma inconsciente, assim, sente isso. Então, a instituição familiar também tem esse poder, né? Desta imposição ou dessa cobrança demasiada em cima de jovens, por exemplo, chega no ensino médio, já tem uma pressão. O que vai fazer? Tu não sabe ainda? Como que tu não sabe ainda? Tu já está no ensino médio? Então, quer dizer, o indivíduo tem 15, 16 anos,
E ele já, como se ele tivesse já a obrigatoriedade de saber a profissão que ele vai exercer para o resto da vida dele. Quer dizer, ele está em construção ainda. Pois é. Conhecimento. Isso é muito forte na nossa E sociedade. às vezes uma escolha errada pode frustrar a pessoa pro resto da vida, né? Você escolhe a profissão errada, você vai ser um profissional de péssima qualidade. Infeliz. E aí tem outra coisa, às vezes a pessoa escolhe, né, e também está muito ligada à questão financeira, mas se eu sou um bom profissional, independente da área que eu escolha da minha profissão, eu vou me dar bem naquela área X ou Y, por quê? Porque é a escolha que eu fiz, eu quero ser bom naquilo que eu escolhi, né? Não está ligado, não está linkado só, eu conheço pessoas que escolheram realmente a profissão por conta da questão financeira e a remuneração, né? Ganham o que poderiam ganhar, porque não são bons profissionais. Tem isso também, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Eu estava no ensino médio, eu sempre gostei muito de escrever e ler e tal, falar, enfim. Aí o meu pai queria que eu fizesse direito ou a área do jornalismo. Então, houve uma pressão muito grande da minha família para mim seguir essas duas áreas. E eu não queria. Eu cheguei a passar no vestibular e tal, mas eu não fiz, eu não fui. Eu não fui para a faculdade, eu passei em Direito, cheguei lá, não quis, voltei e fui trabalhar. É que eu me formei no ensino médio com 16 anos. Então, eu era bem novinha, na verdade. Daí eu não quis, não fiz, fiquei um ano depois do ensino médio sem fazer faculdade, para frustração lá do meu pai e da minha mãe, né, que queria que eu fizesse Direito, eu não quis fazer e tal. E aí eu fiz a inscrição, eu já trabalhava nessa época, eu fiz inscrição escondida do pai e da mãe, paguei a inscrição e fiz a faculdade que eu queria, que era História. E aí aí a mãe, quando fui fazer o vestibular, a mãe disse, qual é o curso que tu vais fazer e tal, não sei o quê, papapá. Enfim, daí quando eu contei para ela que eu tinha me inscrito, eu falei, a inscrição já acabou, não tem como mudar, não tem como alterar, tem que ser História, já fiz. Eles ficaram muito frustrados, falaram que não iam me ajudar a pagar a faculdade, se eu fizesse História, que História não era coisa que eu, né, não era uma faculdade para me fazer e tal, enfim. Teve todo um processo lá em casa. E aí eu passei no vestibular e por azar, por cargas d'água também, eu fiz o vestibular na Univille, em Joinville, e na Univale. A minha mãe não deixou fazer a Universidade Federal, porque ela disse que eu era muito nova, não ia deixar eu morar em Florianópolis. Aí eu fiz Univale, que é a CAF, na verdade, né? Fiz o sistema CAF e fiz Univille, que é um sistema próprio. Aí, na CAF, eu passei em terceiro lugar na colocação geral da CAF. E nós recebemos eu recebi uma carta, na verdade, da Univale. Quem abriu lá em casa tinha um outro problema. Tudo que se recebia no meu nome, meu pai abria primeiro, para ver o que era. E ele abriu, era uma carta do sistema CAF, falando que eu podia escolher qualquer curso, menos a área da medicina, né, da biologia, mas que eu podia entrar pelas minhas notas em qualquer curso que a CAF estava oferecendo. Então, Direito, Jornalismo, enfim. Por conta da colocação da nota da redação, tá. Gente, eu cheguei em casa, foi, assim, tenebroso. A pressão psicológica, porque ele lia a carta, insistia muito para que eu escolhesse qualquer outra profissão, menos a que eu... Aí eu passei em quinto lugar na Univille, falei, não, eu vou fazer na Univille, eu não vou fazer na CAF, e eu vou fazer História. Daí ele falou, eu não vou te ajudar com nenhum centavo na faculdade. Falei, tudo bem, não me ajuda, né? Aquela rebeldia sem causa, com 17 para 18 anos de idade. Aí entrei na faculdade e eu fui bolsista todos os anos, assim, com iniciação científica, trabalhei na universidade, então eu sempre fui uma aluna bolsista nos 4 anos da faculdade, né? E meu pai e minha mãe não foram na minha formatura. Eu me formei na universidade e eles não foram na minha formatura, eles não participaram. Eu tenho um álbum, eu ganhei o álbum de presente de uns amigos meus que trabalhavam já na área da história, enfim, e eles não têm, esses dias eu estava mostrando o álbum, já escrevi teu pai e tua mãe, eu falei, não, eles não foram na minha colação de grau, eles não participaram da minha formatura, porque eles não aceitavam que eu tivesse feito a formação de história, né? Hoje eles respeitam muito o meu trabalho, assim, é outra realidade, mas na época, né, eu me formei com acho que 23 anos, 22, 23 anos, não, 18, 19, 20, 21, 22 anos, e eles não participaram. Enfim, foi escolha deles e também foi escolha minha
a minha profissão, né? Não estou dizendo para vocês serem, mas só para entender como essa pressão é forte, né? E eu vivi. Eu acho até que é um pouco de burrice essa pressão, porque, assim, tudo que você faz com qualidade dá frutos, assim. Tipo, eu não sei se a professora conhece a Débora Ladim. Ela Sim, sim, sim. quase a mesma história que a professora. E hoje ela vende curso de história, curso de redação, e, meu, ela ganha muito dinheiro Sim, fazendo o que ela sim. gosta, sabe? Com qualidade. Talvez ela não ganharia tanto dinheiro fazendo algo que desse mais remuneração, assim, vamos dizer. Por exemplo, eu não tenho uma questão financeira, enfim, tal. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, assim, eu sou muito empolgada pelo que eu faço. Portanto, isso me dá um prazer, assim, que a questão financeira vai além disso, né? Então, como eu digo, tu tens que ter prazer no que tu faz, mas essa pressão ela é iminente. Eu vivi na minha vida, assim, até a minha formação. Hoje não. Hoje existe um respeito muito grande, um orgulho aí da minha trajetória profissional, assim, quando eu tive algumas oportunidades, em alguns momentos, assim, eu tive em direção de escola e tudo mais no município, né? Eu sou funcionária pública também, estou licenciada, mas sou funcionária pública, então a mãe sempre dizia, ela é diretora, enfim, ela trabalha na Secretaria de Educação, e sempre tinha essa coisa assim, teve né, de, orgulho da trajetória profissional, mas no primeiro momento houve toda uma dificuldade, assim, de aceitação do curso que eu estava escolhendo, da minha trajetória profissional, eu acabei encarando a ideia por acreditar que eu iria fazer bem feito, e até hoje tenho isso como motim, assim, né? Trabalhar de forma com qualidade, né? Que eu acho que quando quero que fale de mim, fale com forma de qualidade. E em qualquer área, né? Que a gente vai prestar, em qualquer prestadora de serviço, se eu for um empresário, né? Dono de algo, eu também tenho que estabelecer isso. Nossa, na loja X ou Y, na empresa X ou Y, a gente é muito respeitado, a gente é muito bem tratado. Então, isso é muito forte para qualquer área. A gente tem que ter isso muito claro na nossa escolha de vida profissional. Né? Prof, tem uma frase que eu gosto muito, que é trabalhe com o que você ama e nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Isso mesmo, acho que é bem isso aí, Yuri. Então, algo que é prazeroso. Às vezes, que eu estou trabalhando em casa, aí meu marido fala assim, até não briga comigo, mas fala assim, meu Deus, Joyce, tu pode dar uma aula, deixar atividade para os alunos, aí tu insiste, tu abre outro link e tu vai fala com eles a manhã inteira. Sérgio, tu tem que entender que eu gosto. Então, entende, respeita, que eu gosto, eu faço a mesma coisa que eu fazia em sala de aula, né? Mas eu curto, falei. Ele, não, eu sei. Mas de vez em quando ele fala, tá, eu sei. Porque é uma questão que está ligada ao teu profissional. Eu falei, não é porque a gente está distante que eu vou, deixa a vida me levar, porque eu não consigo. Então, é bem o que o Yuri falou. Acho que essa frase ela é bem significativa. Gente, mais alguma obra de arte? Bora lá falar um pouquinho? Meu filho está fazendo uma obra de arte aqui também, só com objetos naturais. Um trabalho de arte. Mais alguém, gente? De filosofia. Ele falou que é de filosofia o trabalho, não é de arte. Gente, mais alguém com uma obra de arte para poder socializar com a gente a escolha dessa obra? O porquê que escolheu essa obra? Alguém? Júlio, João, Leonardo, Giancarlo, André, Cailane, Vicenzo, Camila, Cauê. Pode. Tá bem bonito, filho. Tá bem bonitinho, né? E ninguém, gente. Então, olha só, presta atenção. Eu quero falar para vocês, então, só quero terminar aí o pensamento aristotélico, tá? De conhecimento, né? Então, o Aristóteles, ele sistematizava o conhecimento. Então, ele classificava o conhecimento lógica, ética, política, física, metafísica e estética. Ele dividia e classificava o conhecimento nessas áreas. A lógica, a ética, a política, a física,
a metafísica e a estética. Está vendo que a divisão do conhecimento hoje é muito diferente do que é essa área. Elas são intrínsecas entre si, mas ele dividia, classificava o conhecimento, ele tinha tratados só de lógica, tratados só de ética, tratados só de política, lembrando que são todos intrínsecos, né? Só de física, só de metafísica, além do que é físico, ou seja, a essência das coisas, e da questão estética. E ele discutia muito a questão da democracia, o Aristóteles, né? E ele falava que a democracia devia ser algo justo, né? Para governar, né? Ele defendia muito que a democracia era o que se tem de maior justiça em termos de governabilidade. Uma defesa de Aristóteles, né? O Aristóteles ele foi o primeiro pensador a falar a teorizar esse conhecimento prático, ou seja, o conhecimento empírico, tá? Ele falava que o conhecimento tinha dois campos: o intelecto, tá? Que é o mundo inteligível falado por Platão, e o sensível, que são os sentidos, tá? Ele falava que o conhecimento tem esses dois campos. E eu não consigo estudar um indivíduo, eu não consigo estudar o ser humano sem pensar nesses dois campos, que são os sentidos, tá? Que é o mundo sensível, tá? Que o Platão falava que o mundo sensível não era verdadeiro, é sempre uma mentira ou é sempre uma imitação, e falava só do mundo das ideias. E o Aristóteles fala que não, que eu tenho que estudar esse indivíduo como um ser integrado do mundo sensível e do mundo invisível, tá? Eu até anotei aqui, lá na página de vocês, na página 14, vai falar dessa questão das formas inteligíveis, do potencial que tem. A professora se mutou. Pronto. É o meu áudio que eu fiz, bati sem querer. O Aristóteles, ele tem categorias, tá, gente? Quando ele estuda o indivíduo, ele estuda o indivíduo por categorias. Não vou discutir aqui todas as categorias aristotélicas, vou falar das principais para a gente entender como ele entendia o indivíduo na sua complexidade. Ele fala que o indivíduo tem uma potência, certo? Até aqui na apostila fala, intelecto potencial. O que é essa potência que Aristóteles dizia? Que o indivíduo tem uma capacidade muito grande de se transformar, tá? De se transmutar. Então, a potência desse indivíduo é a possibilidade de transformação. Ele vai buscar lá em Heráclito, que fala do constante devir, dessa transformação, que o indivíduo é um ser que tem permanências e transformações. Aí ele vai falar que o indivíduo também ele tem um ato, quer dizer, ele se atualiza o tempo inteiro, numa dessas categorias. Ele vai falar da substância também, que nós nos transformamos, mas nós não perdemos a nossa essência, certo? A gente se transforma e não perde a nossa essência. Nós tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aristóteles tem 9 categorias para se discutir o indivíduo, mas a gente fala isso lá no terceirão, só para a gente poder entender como Aristóteles fala dessa questão do indivíduo na sua complexidade. Olha só, e aí ele vai falar aqui dos sentidos, né? Que para Aristóteles havia os sentidos próprios, tá? E a existência de um sentido comum a todo mundo, tá? E as sensações ligadas à fantasia, à memória e à experiência. Então, nós fantasiamos as coisas, nós temos uma memória que é uma memória já estudada lá agora, né? Não só pela psicanálise, que vai falar de memória, mas também hoje a neurociência, que discute muito a memória, e fala que a memória ela é seletiva. Nossa memória é seletiva, tá? Ou seja, porque ele é o primeiro filósofo a falar do empirismo, algo empírico, que tem a experiência, que tem a experimentação. Aí, no final da página 14, fala assim, nesse sentido, para Aristóteles, o conhecimento seria um resultado da experiência e da abstração, certo? O que é essa abstração? É quando eu identifico inteligíveis com base nas sensações. Inteligível é a razão.
Tá? O mundo inteligível é um mundo racional. Aristóteles diz que quando que eu tenho abstração? Quando eu consigo identificar esse mundo inteligível, mas com base nos meus sentidos, ou seja, com base nas minhas sensações, no mundo sensível. Então, eu só vou abstrair algo, conhecimento, partindo do mundo sensível. Eu não abstraio algo que não é do mundo sensível, tá? É a visão aristotélica, que não é a mesma visão platônica. Então, Platão dizia que o indivíduo tem que se desconectar da realidade para chegar ao intelecto, ao conhecimento. E Aristóteles diz, não, ei, pera lá, isso é uma furada, cara, não rola. Eu tenho que partir da minha realidade, eu tenho que partir dos meus sentidos, eu tenho que partir das minhas sensações, e aí, a partir disso, eu construo o conhecimento, tenho o empirismo, tenho a experimentação e construo o meu conhecimento intelectual, ou seja, do mundo inteligível. As práticas educacionais partem disso, as novas práticas educacionais partem do indivíduo, parte do conhecimento prévio. Eu tenho conhecimento prévio e aí eu vou buscar a ciência, eu vou buscar a história, eu vou buscar, vou dar o exemplo do Gustavo. Escolheu a Guernica porque gosta desse conteúdo, porque é a formação do mundo que a gente vive hoje. Então, para entender o mundo em que eu vivo hoje, eu parto do quê? Eu parto das minhas sensações, do que eu vivo hoje. Para entender o mundo em que eu vivo hoje, eu vou buscar, não só no empirismo, na questão das experiências, mas eu vou buscar lá na história a ressignificação e entender o que nós vivemos hoje. Eu preciso disso. Então, eu parto do mundo sensível, eu parto do mundo atual, do que eu vivo hoje, e eu vou buscar esse conhecimento para daí eu ter essa identificação e construir o meu conhecimento chamado inteligível, ou ter o que o Aristóteles fala de abstração. Então, olha só, nesse sentido, para Aristóteles, o conhecimento é um resultado da experiência e da abstração, ou seja, com base nas sensações geradas nos sentidos, pelas formas sensíveis, o intelecto, tá, poderia realizar a abstração e, desse modo, alcançar as formas inteligíveis, ou seja, alcançar o mundo das ideias, ou seja, alcançar o conhecimento. O conhecimento tem que ser significativo, senão eu só tenho informações rasas. O nosso mundo é um mundo não de conhecimento, de informativo. Vivemos num mundo extremamente informativo. Temos informações diárias, cotidianas, gigantescas. Aí, essas informações devem ser constituídas, nós vamos pegar essas informações, que é do mundo sensível, levar para o empirismo, para a ciência e construir o conhecimento, desde que seja algo significativo para mim. Se não é significativo para mim, eu não vou construir conhecimento. Se não é significativo para a criança, ela não vai construir o conhecimento. Como é que uma criança aprende fração? Ela não aprende fração eu dizendo para ela, a fração é assim, um inteiro, um meio, um quarto, um quinto, um sexto, um oitavo. Tá, e aí? O que significa? Agora, se eu pegar para ela uma pizza e mostrar, isso aqui é um inteiro, um meio, é a metade dela, é meio. Em quantas fatias eu divido essa pizza? 8 fatias. Então, isso é uma fração. Uma parte de 8 partes, um oitavo. Porque é significativo para ela. Se é significativo, ela constrói o conhecimento. Se não é significativo, ela não vai aprender fração, ela vai achar impossível, ela vai dizer que é um conteúdo extremamente chato, que ela não entende, que ela não compreende, que para ela não significa nada. Então, conhecimento tem que ser algo significativo, certo? Aí ali embaixo fala uma síntese dos sentidos, tá? Que é o sentido comum, é os sentidos que nós temos, do intelecto, lembra lá de Platão, que é o uso da razão, e da abstração, que é quando eu pego essas formas, quando eu identifico as formas inteligíveis, com base nessas sensações aí, geradas pelas formas sensíveis, certo? E na página 15, tem um textinho das quebradeiras de Cocubabuaçu. E aí a pergunta é se elas têm conhecimento. Aí eu volto naquela discussão. O que é conhecimento? Conhecimento é só o conhecimento intelectualizado? É só o conhecimento
da escola é só o conhecimento científico. Então, abre esse leque. O Platão não valorizava o conhecimento sensível. Não valorizava o conhecimento dos sentidos. Ele dizia que os sentidos é uma imitação do mundo das ideias. O Aristóteles fala o seguinte, ele valoriza, eu até anotei a frase dele, ele valoriza o conhecimento sensível como um caminho para chegar ao conhecimento inteligível. Conhecimento sensível, as minhas sensações, o que eu vivo, é um caminho para me chegar ao uso da razão, do conhecimento intelectual inteligível. E eu anotei uma frase que eu achei bárbara, que é o seguinte. Conhecimento. O que é conhecimento? Compreender a seu modo, então o conhecimento ele é individual, compreender a seu modo, o mundo que nos cerca de modo ativo e significativo. Então, eu tenho conhecimento quando eu compreendo ao meu modo o mundo que me cerca de modo ativo, ou seja, eu tenho ação sobre ele, tá? E de forma significativa para mim. Então, para Platão, essas moças das quebradeiras do coco, babaçu, elas não têm conhecimento, certo? Porque elas fazem um trabalho prático só. Elas quebram o coco. Então, para Platão, isso não é conhecimento. Para Aristóteles, sim, elas têm um conhecimento. Isso aqui também gera conhecimento, tá? Então, é o conhecimento sensível. Tá? Depois, a compreensão desse conhecimento para chegar ao conhecimento inteligível. É claro que alguns indivíduos, algumas pessoas não chegam a esse conhecimento inteligível, né? Mas é conhecimento, sim. Não existe conhecimento superior ou conhecimento inferior, existem discursos daí que se utilizam dessa ideia de conhecimento, de civilidade, e aí dominam outros territórios. O século XIX está recheado disso. O imperialismo se utiliza de um discurso positivista, de progresso, de superioridade, e aí de pessoas na África, tem ideia de superioridade na América, né? Então, essa ideia eurocêntrica advém dessa questão de supervalorizar o conhecimento, ou seja, dizer que existem conhecimentos que são conhecimentos verdadeiros e conhecimentos que não são verdadeiros, ou linkar, dizer, o mundo do conhecimento e a selvageria. Eu tenho civilidade e o restante não tem, são chamados selvagens para quem tem, entre aspas, esse conhecimento. Então, acho que essa frase é muito significativa. Conhecimento, compreender a seu modo o mundo em que nos cerca de modo ativo e significativo, que é o que a gente precisa. Né? Ser ativos no meio em que nós vivemos, certo? E trazer o significado para a nossa vida. Então, galera, conhecimento, ok?